fui para o Vietnã sozinho, né? Eu, repórter, sozinho. Mas eu tinha autorização para contratar lá um fotógrafo experiente de guerra do Vietnã, para ficar meu companheiro, para ir comigo para o fronte, E esse fotógrafo se chamava Shimamoto, fotógrafo japonês com experiência no Vietnã, já tinha publicado matérias em revistas japonesas e americanas, com muita experiência, uma pessoa de muito bom caráter, uma pessoa do bem, bom humor, e muito disposto, muito disponível, bom amigo, enfim, uma ótima pessoa. E nós estamos lá fazendo a guerra. Eu via uma coisa que eu achava sensacional, eu falava, Shima, isso aí. Ele falou, não, isso aí não é dramático o suficiente. E aquilo ali, Shima, não, aquilo não é dramático o suficiente. Enfim, ele estava fazendo as fotografias que ele não tinha feito ainda em outras ocasiões, que para mim era novidade, mas para ele não era, né? E eu até estava ficando cabreiro, poxa, mas eu vejo as coisas, ele não fotografa, essas coisas sobre as quais eu vou escrever, aí não vai ter foto, né? Conversei com ele, ele falou, take it easy, fica frio. Eu vi a sua revista como é, eu vi o tipo de foto que a revista quer. Mas enfim, e ele de vez em quando me fotografava, né? Mas aí, eu tinha um seguro de vida que terminava assim, parece que no dia 14 de março, ou no dia 20 de março, terminava no dia 20 de março. Então eu tinha previsto que no dia 19 de março, eu sairia do fronte e voltaria para Saigon, iria para o hotel no dia 19, porque aí estaria coberto. Dia 20 eu já estava em Saigon, não teria perigo de acontecer algum acidente comigo, eu já estaria em Saigon, né? Estaria fora da zona de guerra, né? Mas quando chegou na véspera do dia 19, quando eu já estava com o avião marcado para voltar do fronte para Saigon, o Shimamoto chegou para mim e falou assim, Zé Hamilton, eu tenho fotos boas para a sua revista, para a parte de dentro da revista, mas eu não tenho uma foto suficientemente dramática para fazer a capa. Então eu peço que você adie a sua volta para Saigon, em vez de ser amanhã, dia 19, para ser no dia 20 de manhã, de tal maneira que você chega em Saigon dia 20 mesmo. Você vai chegar no mesmo dia 20 em Saigon. Chega de 20 de manhã. E você vai comigo, a gente vai junto amanhã numa operação que é muito fotogênica. A gente desceu do helicóptero e fomos em direção à aldeia. Mas à medida que ia indo, começou a explodir gente, porque eles minaram o terreno com bomba, com mina terrestre. Minaram o terreno todo. Então, à medida que a companhia foi caminhando, começou a explodir as minas e fazer vítimas entre soldados, né? Aí modificou completamente a rotina, veio uma ordem de formação militar mesmo, né? Formação assim, em triângulo, né? Vai a tropa em triângulo, uma vanguarda de um lado, outra vanguarda do outro, no fundo a retaguarda. Na frente, um grupo de batedores para localizar as minas, né? E lá no meio, protegido das duas vanguardas e da retaguarda, ia o comando, o pessoal de comando, o pessoal de rádio, o capelão e o jornalista. A gente estava protegido ali no meio, sabe? Então, houvesse o que houvesse, não atingia lá o comando. Começou a companhia a caminhar e começou a explodir, mesmo gente, mesmo da vanguarda, começou a explodir, que os sapadores não estavam dando conta de tanta mina que havia, né? Ou eles que eram vietnamitas também, talvez não estivessem fazendo um serviço muito bom. Eu sei que continuou a explodir americano, sabe? E numa dessas, com sucessivas explosões, o médico e os enfermeiros estavam ocupados com os feridos, quando houve uma outra explosão com outro soldado, e ele ficou gritando de dor lá,
e não tinha nenhum médico e nenhum enfermeiro disponível para atender. Um soldado que estava designado para me acompanhar em todo lugar ali, para me dar, assim, a orientação militar, quando fosse o caso, né? Muito entusiasmado, ele falou, vamos lá dar um socorro para aquele camarada lá, ele está muito sozinho, chorando de dor, vamos passar a mão na cabeça dele lá, pelo menos, né? A gente não pode fazer nada na parte médica ou paramédica, mas vamos dar esse conforto para ele. E a gente foi na direção desse ferido. Quando estava caminhando, aí houve uma explosão muito grande, que eu senti que tinha sido no soldado que estava na minha frente, esse próprio soldado que tinha me convidado para ir. Eu imaginei que a explosão tinha sido com ele, porque eu senti a explosão e não senti nada no meu corpo. Então, aquele barulho, aquele estampido e aquela fumaça negra que escureceu tudo em volta, né? E eu fiquei assim perdido naquela fumaceira, até que ela se esgarçou e eu vi o soldado em pé, olhando na minha direção, com os olhos arregalados, assim, né, de espanto. E eu disse para ele, Henry, você está bem? Você está bem? Ele não dizia nada, porque ele estava bem, eu que não estava, né? Eu não tinha percebido que tinha sido comigo. Mas depois de algum tempo eu senti dor na perna, quando eu fui olhar, eu vi que o meu pé tinha sido arrancado e tinha a perna direita tinha sido toda macerada, né, assim, do lado. E quando já tinha sentido assim já alguns repuxões de perna, né, a pele que ficou sobrando, começou a repuxar e tal, e começou a doer um pouco, e esgarçou aquela fumaça da bomba. Quem eu vejo na minha frente fotografando assim, trec, trec, era o japonês. E eu pensei que comigo, agora você tem a foto dramática que você queria, né? E eu estava perdendo sangue numa proporção que eu imaginei rapidamente. Olha, com alguns minutos, sei lá se vai chegar a minutos, eu vou morrer aqui de esgotamento de sangue, né? Mas eu sozinho não podia fazer nada, os enfermeiros ocupados lá com outros feridos, né? E o enfermeiro americano, ele não deixa um ferido que ele está cuidando para cuidar de outro. Ele termina o serviço lá, deixa o camarada bem arrumado, ou morto que seja, ou vivo, mas bem tratado, em condição de esperar um outro tratamento, para ir para outro. Mas, enfim, eu estava já chorando de dor, gritando, socorro e tal, help, né, help. Quando um dos enfermeiros, um crioulo enorme, que até eu conversava muito com ele, né, ele veio na minha direção e falou, você também e tal. Aí se ajoelhou perto de mim, né, para pegar a seringa de morfina, bateu a injeção assim na minha perna, aí eu apaguei, perdi a consciência. Quando eu recuperei a consciência, eu estava em cima de um helicóptero, aberto, um helicóptero conversível, né? Amarrado numa maca, deitado de barriga para cima, com a cabeça também amarrada, de forma que eu não podia olhar a minha perna, né? E estou viajando ali. O helicóptero, aquele barulhinho do helicóptero, né? Aquele ventinho do helicóptero, aquela brisa que... O Vietnã faz muito calor, então aquela brisa tirava o calor. E mais o efeito da morfina, né? Deu aquele barato. Mas, puxa, o que aconteceu? O que houve comigo e tal? Eu estou tão bem, né? Aí eu fiz uma checagem da perna direita está aí, os dedos da perna estão aí. Perna esquerda estava aí, a perna esquerda, os dedos um por um, fui checando, também estava aí. Eu falei, então eu sonhei com isso aí, não foi comigo e tal, né? Até que o helicóptero pousou no aeroporto, pousou no pátio do hospital de campanha, era um hospital de lona ainda, de campanha, né? Mas assim que o helicóptero pousou, eu acho que acabou o efeito da morfina e acabou o ventinho e aquele barulho do helicóptero, né? Que, assim, viajando, ele é muito agradável de se ouvir, né? Veio aquele mormaço do Vietnã, sabe?
E começou a doer, começou a dar uma sensação de mal-estar de novo. E vieram 2 soldados, desamarraram a minha maca e foram caminhando para a direção do hospital. Aí veio uma pessoa na minha cabeça, assim, eu deitado de costas, falando na minha cabeça. E eu falei, mas quem é o senhor? Ele falou, sou padre, meu filho. Eu falei, mas eu nem sou católico. Ele falou, mas nessa hora não tem importância. Aí eu falei, bom, eu tô morrendo, né? Eu vou morrer, estou indo para morrer. E o Shima, em função desse fato dele ter pedido que eu ficasse mais um dia, e nesse dia ter havido o acidente, ele não saía do meu lado lá no hospital. Ele só saía para comer alguma coisa e beber. Ele ficou assim de fogo uma semana, assim, todo dia ali do meu lado, solidário e tal. E eu que já era amigo dele, aí fiquei mais ainda próximo dele, com a lealdade dele que ele demonstrou lá comigo, né, com a solidariedade e tal. Chegou um momento que os primeiros 11 dias foram muito ruins no hospital, de muita dor, muita morfina, muito enjoo, muito ruins, são os piores dias. Mas depois, quando eu pude comer um ovo cozido, eu não podia comer nada, qualquer coisa que comesse, já não o estômago não aceitava, eu vomitava e tal, né? O dia que eu consegui comer um ovo cozido com sal, tomar um café e fumar um cigarro, na época eu fumava, aliás, na época todo mundo fumava, né? Aí eu falei, dessa eu já saí, dessa eu saí e ainda vou viver muito tempo. Arrependimento eu não tenho, não. Hoje eu não faria, né? Mas naquele momento eu acho que foi a coisa que me pareceu mais jornalística, né? Mais dentro do espírito do que eu estava fazendo lá, né? Mas no hospital se deu um fato que foi o seguinte. Você pode imaginar uma enfermaria de hospital de guerra, né? Toda hora está chegando gente morta ou quase morto, né? Ou quase morto, para ser recuperado assim, milagrosamente por médicos. Às vezes o camarada chegava todo estressalhado, você fala, isso aí não vai salvar. Daí alguns dias você via o cara na enfermaria ali, igual os outros, né? Muita gente, a medicina de guerra americana é muito esperta, é muito adiantada, e eles têm recursos, enfim. Mas eu estou na enfermaria, lá uns 4 ou 5 dias depois da entrada, né? E constatei assombrado que eu estava em ereção permanente. Ereção permanente. Eu falei, puxa vida, mas esse negócio da guerra, além de ter arrancado o meu pé, ainda me deixou louco a esse ponto de ter ereção num hospital de guerra, cheio de ferido e doente, né? E gente morrendo, e você está em ereção, né? E aquele negócio não passou num dia, não passou no segundo dia, não passou no terceiro. Aí eu chamei o médico, o diretor do hospital. Contei para ele, ele falou, olha, fica frio. Isso acontece com boa parte da enfermaria, já aconteceu. É um fato mais ou menos comum em enfermaria de hospital assim, traumático, né? É uma questão em relação ao fluxo de sangue pelo corpo, né? Então, alterou um pouco o fluxo de sangue e está congestionando essa área, então dá essa sensação de ereção, né? E você fica frio que daqui 2, 3 dias isso passa, isso é normal, não tem nenhuma sequela, você vai ficar bom perfeitamente. Aí eu não disse para ele, mas até pensei, falei, olha doutor, você podia me dar o cartão, né? Quem sabe daqui uns 40, 50 anos, eu procuro o senhor lá no seu consultório, para o senhor cortar a outra perna.
ponto de vista jornalístico, não há diferença, sabe? Você trabalhar na imprensa escrita ou na imprensa televisiva. Cada uma das duas tem a sua técnica própria de fazer. Mas a técnica própria de fazer televisão, no caso do repórter, ele aprende em uma semana. Em uma semana ele aprende. Sabe, um é mais bonito que o outro, um fala mais engraçado que o outro tem uma expressão melhor que o outro, mas, enfim, todo mundo tem que aparecer diante da câmera e falar para a câmera, né? É isso aí. Uns dão mais certo que outros na televisão. Tem uns que não dão certo, às vezes não se adapta, né? Como tem gente da televisão que às vezes não dá certo na imprensa escrita. Mas do ponto de vista de conteúdo, é a mesma coisa. O método e o meio é que muda, e a técnica é que muda. Então eu digo que um bom jornalista de televisão vai ser um bom jornalista de jornal ou de revista. E vice-versa. Quando eu fui para o Globo Repórter, o Globo Repórter chamava Globo Repórter, mas o repórter não aparecia. Tinha uma orientação qualquer lá, de alguém que sobrevivia, o repórter não aparecia. Só aparecia a voz dele nas perguntas, como em certo programa de Minas, né? Mas aí, por uma coincidência dessas que... Essa coincidência, eu estava no Globo Repórter quando mudou essa orientação. E a primeira reportagem feita com o repórter aparecendo foi comigo, sabe? Pela coincidência de eu estar lá naquele momento, né, da minha pauta ter sido a que estava em curso quando chegou essa orientação, né? Desde então, o Globo Repórter tem o repórter conduzindo a reportagem, né? O que faz uma diferença muito grande, né? Quando você pega um Palha, por exemplo, conduzindo a sua reportagem, um Francisco José, né? Então, o grau de credibilidade, de emoção da reportagem é maior, né? Outra coisa que coincidiu comigo também lá no Globo Repórter foi o seguinte. Quando eu fui para lá, a televisão era feita ainda com filme, né? Então você gravava em filme e depois tinha que copiar para a televisão. Quando eu estava no Globo Repórter, chegou no Globo Repórter, que foi, parece que o lugar assim de estreia dentro da Globo, o primeiro lugar em que entrou as câmeras modernas, né? As fitas, reportagem de fita, não era mais de filminho, você fazia reportagem na fita. Isso deu uma vantagem muito grande, porque o filme, você grava e você não tem condição de saber se gravou bem ou mal, sabe? Às vezes você faz uma viagem, fazia, né, uma viagem com filme, você gravava durante uma semana, 10 dias, quando chegava no laboratório, estava com um defeito na lente, qualquer coisa, perdia todo o trabalho, perdia, porque você não podia ver, assim que terminou o trabalho, ver o resultado. E com a fita não, com a fita deu essa diferença monumental. Você grava uma entrevista, aí na mesma hora você volta a fita e vê a entrevista. Você fala, não, essa entrevista está mal feita, essa pergunta não está boa, vamos fazer de novo, vou refazer isso aí. Isso na televisão foi um ganho monumental, sabe? Permitiu o que na televisão eles chamam de passagem, né? Então você vê repórteres assim, cuidadosos, como o Ernesto Palha mais uma vez, o Francisco José, o Nelson Araújo do Globo Rural, que são cuidadosos, Carlos Gaspar, cuidadosos assim no seu trabalho. Fazer uma passagem que começa a falar, nisso passa uma vaca na frente, e um galo canta e está tudo dentro do quadro, sabe? Está tudo perfeito ali. Para sair perfeito isso aí, para sair bem, para sair em condição de ir para o ar, você tem que repetir N vezes. Me conta um câmera da Globo, que no caso dele, o recorde, é um repórter que ele não quis dar o nome, que repetiu uma passagem 36 vezes, para ela chegar no ponto e falar, não, é isso que eu quero. Sabe? E essa vantagem quem deu foi a fita.
Eu era do Globo Repórter num tempo em que o Globo Repórter não tinha lugar fixo na grade da Globo. Às vezes ia quinta-feira, às vezes terça, às vezes sexta. E quando a Globo comprava assim, uma série de televisão estrangeira muito boa, que coadunava com o horário do Globo Repórter, eles punham a série no horário do Globo Repórter e o Globo Repórter ficava fora do ar. Às vezes uma semana, às vezes duas. E numa dessas vezes ele ia ficar fora do ar 2 meses ou 3 meses. Então a equipe do Globo Repórter recebeu uma informação que o Globo Repórter ia ficar fora do ar e cada um podia procurar dentro da Globo qual é o programa que ele ficaria junto para trabalhar nesse período. Eu, como moro em São Paulo, aqui em São Paulo eu tinha 2 hipóteses. O Fantástico, que tinha uma redação boa em São Paulo na época, e o Globo Rural. O Fantástico, na época, estava muito policial, muita reportagem policial, e eu achava que não ia dar certo lá. Então eu fui para o Globo Rural, para ficar lá esses 3 meses. Mas aí, eu me dei bem no Globo Rural. A equipe que dirige o Globo Rural até hoje, né? É uma equipe que tinha trabalhado na realidade, tinha aquele espírito de reportagem de realidade que eles tinham implantado no Globo Rural. E eu ia me dar, eles me disseram, se você vai se dar bem aqui com esse tipo de reportagem que nós fazemos, com esse tipo de assunto. Então eu entrei no Globo Rural para ficar lá durante 3 meses e estou até hoje, faz 35 anos. Agora já é dia. Dona Genoveva caminha em busca de sua obrigação diária, a missa. Um homem varre o pátio da igreja antes mesmo de Dona Genoveva chegar. O carroceiro Zé Mário leva a carne para o açougue. Do lado de trás, os mocotós para fazer geleia. A delegacia de polícia ainda não abriu a porta. Anda precisando de uma reforma. Seu Valfredo sai de casa e cruza a rua a caminho do serviço. Ele é o prefeito. Sem ele chegar, o funcionalismo não se mexe. Olha, eu acho que em primeiro lugar existe assim uma coincidência de... Eu sou uma pessoa do meio rural, né? Sou uma pessoa do meio rural, então dentro do Globo Rural eu estou muito à vontade. Porque a minha família teve fazenda todo o tempo, né? Depois, quando meu pai morreu, um outro irmão já tinha fazenda. E hoje eu próprio tenho um sítio que eu tiro leite, planto eucalipto e tal, sabe? Então eu tenho uma ligação com o mundo rural muito autêntica, verdadeira. Então o espectador sabe que quando eu falo alguma coisa no Globo Rural, é porque eu sei, eu ouvi, eu sei como é, Então ele dá essa credibilidade para mim, né, no caso do Globo Rural. Outro fato o meu sotaque, que muita gente pensa que é mineiro, né? Muita gente me pergunta se eu sou mineiro, é que a minha cidadezinha é quase vizinha com Minas, eu tenho muita influência de Minas, né? E então esse sotaque no Globo Rural, do jeito que eu gravo as coisas no Globo Rural, que é o jeito que eu falo mesmo no meu dia a dia, né? Então ficou mais ou menos assim, adequado para o Globo Rural. Então, muita gente disse que eu, até recentemente, eu era a cara do Globo Rural, né? Então agora eu não sou mais a cara, mas a voz ainda fica um pouco. Muitas das matérias que eu faço são sugestões minhas. Então, quando chega ao nível de pauta, assim, para começar a trabalhar, começar a gravar, eu já tenho a ideia do que vai ser a reportagem, né? Do como é que eu vou levar, que tipo de personagem que eu vou procurar, né? Mas uma coisa que o Globo Rural faz muito é valorizar o personagem, o homem do campo, né? O Globo Rural deixa a pessoa falar, deixa expressar os seus sentimentos, suas aspirações, né? Eles dizem lá que a televisão, em geral,
tem um ritmo, no caso da Globo, chamado pique da Globo, né? É um ritmo um pouco frenético, um pouco alucinante. É um pique meio da era digital, né? E o Globo Repórter o Globo Rural, ele é mais voltado para o tempo da natureza, sabe? O tempo da natureza. Então, tem o tempo de plantar, tem o tempo de chover, tem o tempo de colher, tem o tempo de preparar a terra. Então, procura dar um tempo da natureza. As reportagens procuram não ser assim muito pedaladas, muito apressadas, né? Dá um tempo da pessoa entender. Então as reportagens do Globo Rural são muito valorizadas porque o espectador tem a sensação de que ele entende, que está entendendo do que se está falando. O som da minha infância era o som de música caipira. Eu gostava, mas não prestava atenção, sabe? O som difuso, era um inconsciente assim, que existia do som caipira, né? E depois desse tempo, eu fiquei me cobrando de mim uma hora que eu pegasse alguns CDs, alguns DVDs, algum material de música caipira e fosse ouvir com paciência para separar o que é bom do que é ruim. Porque a música caipira tem muita coisa ruim. Como todo gênero, qualquer gênero que você pegar, tem muita coisa ruim, tem mais coisa ruim do que boa. Então na música caipira também é assim, tem mais coisa ruim do que boa. Mas o que tem de bom na música caipira é muito bom, sabe? É um tesouro da cultura brasileira. Os artistas mineiros que vivem em Brasília estão na estrada há 45 anos, fiéis na parceria e no estilo de música. Conheço muito macaco que vive fazendo. Muitos consideram Zé Mulato e Cassiano a dupla caipira mais autêntica e mais criativa da atualidade. A viola com Zé Mulato, o violão com o Cassiano, isso quando ele não precisa ir para a sanfona. Diz o Ivan Vilela, um violeiro aqui de São Paulo, que o único camponês brasileiro que tem a sua vida cantada em prosa e verso, e que sua vida é estudada e definida e descrita, é o homem que vive nessa área da música caipira, que é o personagem das músicas caipiras. Então dá para você fazer uma sociologia do camponês dessa região do Brasil só escutando as músicas caipiras, porém as boas. Então, durante toda a minha vida também, eu fiquei esperando alguém que escrevesse um livro, juntando tudo que é bom da música caipira e deixando de lado tudo que é ruim. Fiquei esperando esse livro, esperando. Como ninguém fez, eu acabei fazendo, com o apoio de 2 violeiros mineiros muito importantes. O Zé Maria de Campos, que é lá de Martinho Campos e Bom Despacho, lá no centro-oeste, né, de Minas, e o Júnior Borges de Uberaba, que é criador de gado e tirador de leite lá de Uberaba. Os 2 me ajudaram no sentido de escolher do ponto de vista musical. Eles são músicos, 2 violeiros primorosos, né, e muito exigentes. Então, eles escolheram as músicas e eu vigiei a letra, para não deixar entrar letra ruim. Então, a seleção das melhores músicas caipiras que está no livro é no sentido de que a música tem harmonia boa, tem música boa e tem letra boa. Não tem baixaria, não tem, sabe, apelação. São músicas de qualidade e de muita sensibilidade. Eu sempre gostei muito de jornalismo científico. E fiz alguns trabalhos que ganharam prêmio. Tem 4 prêmios Essos de jornalismo científico, sabe? E tem uma ligação com a área que ficou muito assim sólida, ficou bem fundamentada essa minha ligação com a área de jornalismo científico. E aconteceu, numa certa época também, um outro fato. A empresa Vale, né? Vale do Rio Doce, a antiga Vale do Rio Doce,
Em certo ano aí, resolveu fazer o seguinte, os seus botânicos, trabalhando nas florestas lá da Vale, né, nas reservas florestais, comumente descobrem novas espécies de plantas. E nesse ano resolveram o seguinte, que uma determinada planta, o nome não seria dado pelo cientista que descobriu, mas seria feito uma eleição através da internet para escolher o brasileiro imortal, sabe? Uma pessoa que merecesse esse título de brasileiro imortal. Porque a verdade é que uma planta que surge com o nome de uma pessoa, ela vai durar para sempre. Esse nome vai ficar imortal, porque essa planta vai ser chamada sempre com esse nome. Não pode mudar, né? Não pode, depois de 10, 20 anos, 100 anos, mudar o nome da planta. A planta é registrada originalmente, tem a sua certidão de nascimento carimbada. E esse concurso foi assim, eles pré-selecionaram 4 pessoas, tinha um botânico, um ecologista, um naturalista, um professor importante, toda a gente de nome, e eu como jornalista. E houve a eleição pela internet e eu ganhei. Então eu tive o direito de ter o nome numa planta que é um antúrio mirim. Antúrio é um antúrio mirim descoberto em Linhares, lá no Espírito Santo, e que hoje tem meu nome. Ele chama AC Antúrios Ribeiroi. Ribeiroi por causa do meu sobrenome Ribeiro.